Primeiramente, nós vamos deixar o White Balance da câmera em Neutral, antes de fazer o render, certo? Então, vamos selecionar aqui nossa câmera. Vou deletar esse picolé aqui, vamos selecionar então a câmera. Vamos deixar em Neutral. O foco agora, nessa parte, será o setup de render. O setup que eu usei aqui é basicamente o que eu costumo usar em 90% dos casos, certo? Para 90% das imagens. É um setup bem simples mesmo, sem muita frescura, mas é um setup que costuma funcionar bem. Por mais uma vez aqui, nós vamos gerar um arquivo em EXR em uma camada só, mas caso você já tenha conhecimento de como utilizar e a necessidade de fazer o render multipass, fica a seu critério também, legal? Às vezes você pode ter essa necessidade, então fica a seu critério mesmo. Como que esse não é o foco, eu vou fazer em uma camada somente. Caso você não tenha o conhecimento sobre isso, né, sobre como renderizar em multipass, eu provavelmente irei criar em breve um tutorial específico explicando como fazer esse tipo de render e a composição depois no Photoshop. Legal? Então vamos lá. Vamos ajustar então o setup de render. Apertando F11, né, vai abrir aqui nossa janela de configurações. Antes de tudo, nós vamos ligar o Global Illumination. O GI aqui eu deixei da seguinte forma. O Primary Engine eu deixei em Radiance Map. E o Secondary Engine eu deixei em Light Cache. O Radiance Map eu deixei em Low. E o Light Cache eu deixei aqui no padrão dele mesmo, não alterei nada desses parâmetros, certo? Feito isso, nós vamos mudar aqui dentro dessa janela, Image Sampler, para o modo Adaptive, certo? Aqui já está configurado o meu, então parece que está como padrão, mas aqui eu já configurei dessa forma. Eu só estou mostrando para vocês. O Min Shading Rate, vocês vão colocar aqui no mínimo 16 ou 32 para dar uma limpada no noise. Eu recomendo que deixem em 32 mesmo, certo? Aqui embaixo, em Adaptive Image Sampler, vamos deixar o mínimo com 1 e o máximo com 4. Lembrando que aqui em cima, ou melhor, aqui embaixo, né, nós temos que ticar a opção Use DMC Sampler Threshold. Legal? Continuando aqui. A configuração aqui do Global DMC vai ficar assim. Aqui vai ficar como 1, o Adaptive Amount, Noise Threshold com 0,02, mas eu vou mostrar para vocês alguns comparativos, certo? O Global Subdivision Multiplier em 1, o Minimum Samples em 8. Com esse setup de render, a imagem vai ficar da seguinte forma. Certo? É uma imagem bem legal mesmo, um resultado bem interessante. Eu vou dar um zoom aqui. Aqui temos todos os detalhes do palito, né? Essas ranhuras que o Bump fez, né? Uma mesclagem de texturas bem interessante aqui. Mas temos um pouquinho de noise ainda. Embora o render tenha sido relativamente rápido, eu não tenho o tempo exato, porque enquanto eu renderizava eu estava fazendo outras coisas aqui. Então o processador não ficou somente dedicado ao render. Então não tem como eu te informar com precisão melhor sobre isso, certo? É lógico que também vai variar de máquina para máquina, etc. Aqui eu tenho alguns comparativos em camadas no Photoshop, né? Eu fiz o mesmo render, só que alterando este valor aqui de 0,02 para 0,01. E o resultado que eu obtive foi este. Eu fiz aqui um quadradinho porque eu dei um region render, para não precisar renderizar a imagem toda novamente, né? Como vocês podem notar, fica mais fácil notar aqui com o quadrado, né, delimitando, que foi a região onde eu fiz o region render, né?
tirando ele, vocês podem notar que tem bastante diferença aqui, né? Ele deu uma limpada boa na imagem. Aqui temos uma imagem com menos noise, aqui com um pouquinho mais de noise. Aqui temos a divisão. Fiz novamente o render, só que agora usando 0,005, né? Porque aqui, quanto menor o número, melhor o resultado do render. Mas vocês vão notar o seguinte. Aqui, com este valor que eu coloquei, de 0,005, deu mais uma limpada comparativamente ao 0,01. Mas aí eu reduzi mais um pouquinho, para 0,002. E a melhora já não foi nenhuma. Então aqui nós temos um tempo de render maior, né, do que o 0,05, só que sem um resultado relevante. Então eu creio que um valor ideal seja entre 0,01 e 0,005. Antes de ir para a próxima parte, eu farei também um outro render alterando uma propriedade do material que eu achei interessante, o resultado. Que seria a seguinte. Aqui eu fiz um outro render deixando esse thickness com valor default mesmo, que se eu não me engano é 1000. E o resultado ficou interessante também, então pode ser que na próxima parte eu passe um comparativo para vocês de como fica. Ele fica um pouquinho mais avermelhado, mostra um pouquinho mais de transparência, fica um resultado bem legal. Então aqui na parte do render, eu recomendo que vocês sempre façam region renders para chegar num valor que seja interessante, para não perder tanto tempo de render, mas que também não tenha muito noise. Então vocês têm que fazer um equilíbrio entre um fator e outro, certo? Aqui, como eu disse, né, então temos um valor interessante entre o 0,01 e o 0,005. Qualquer valor que colocarmos aqui pode ser um valor interessante para o render final, certo? Então, por enquanto, o render é isso mesmo. E na próxima parte, eu passarei para vocês um pouco de pós-produção. Legal? Vai ser uma pincelada mesmo, para deixar com aspecto menos... Esse picolé ele foi voltado para publicidade mesmo, não é um picolé 100% realístico. Mas é um picolé fotográfico, um publicitário mesmo. Mas eu vou ensinar também alguns detalhes que vocês podem acrescentar na pós-produção sem tanto trabalho, caso vocês não queiram deixar com um aspecto tão publicitário assim e dar um pouquinho mais de naturalidade. Então, por enquanto é isso. Até a próxima parte.